Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo aí, feliz 2025, né? Para todos aí que está acompanhando a gente nessa jornada e juntamente com esse início de ano, com o seu Luiz aqui, o Nicolas na operação, vamos ajudar você, né, a fazer o planejamento estratégico para esse novo ano de 2025. Eu sou o Maicon e vamos lá, seu Luiz. Partiu então, né, gente? Um excelente dia para você, ou melhor dizendo, um excelente ano para você, um início de ano maravilhoso. E eu quero também dizer para você que planejar é muito bom. E a gente precisa entender que o planejamento, os planos, isso está disponível para o homem, para a mulher. Deus ele vai guiar nossos passos, mas para que Deus conduza o homem e a mulher numa direção assertiva, o homem tem que saber para onde ele quer ir. Então, a pergunta que fica em aberto é: por que planejar? Por que você deve planejar? Por que eu devo planejar? Sabemos que todos temos que ter planejamento. Ou você é guiado por um plano que você constrói, ou você é guiado por um plano que alguém construiu para realizar os objetivos dessa pessoa. Então, Maico, é bem interessante a gente estar falando aqui também sobre alguns pontos específicos dentro de um planejamento, principalmente a estratégia. O plano também precisa é, ser feito em cima de metas curtas, né, metas médias, metas longas ou longuíssimas, para que isso permaneça como uma visão clara para onde a pessoa está querendo ir. Então a pergunta que se faz nessa hora é: por que planejar? Você já possui um plano, um planejamento? Já é estratégico? Né? Já tem pessoas envolvidas nesse planejamento? E quando a gente fala de planejamento, uma curiosidade que é percebida nas pesquisas é que 95% de pessoas que existem hoje não planejam. Empresas que estão ali correndo, empurrando com a barriga, né? Só fazem porque tem muita demanda de serviço ou até mesmo de venda, mas não possuem um planejamento claro. E dentro desse planejamento precisa ter algumas observações que para uma empresa ou para um empresário tem que ser a cultura. Tem que ser de fato, porque é a cultura que vai trazer uma ordem de crescimento para todo mundo que está envolvido ali. Inclusive, seu Luiz, assim, ó, o planejar tem dois caminhos, né? Ou você tem seus planos, ou você vai fazer parte do plano de alguém, né? Exatamente. Aí essa parte você escolhe, né? Aqui em Provérbios 16:9, Salomão falava, um homem de grande sabedoria: o coração do homem planeja o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, não adianta você, às vezes, orar, se prostrar diante do Senhor, pedindo, se você não fez o mínimo, que seria o planejamento. Planejamento, você, claro, você não vai ter certeza se vai dar certo, mas vai partir de você. Você jamais vai ver algo que você não pode alcançar. E isso é bíblico, né? Se Deus te deu a visão, essa visão você pode chegar. Talvez no momento pode ser impossível, mas se você destrinchar, definir metas claras e um prazo para isso, em pequenas ações, essa meta com certeza será alcançada. E é assim que tem que ser conduzido, né, seu Luiz? A forma de Sim. planejar um negócio define a meta maior e vem diminuindo ela até no dia de hoje e para começar. E também não adianta você definir um ponto de chegada se você não sabe nem qual é o seu ponto de saída. Então hoje o principal seria planejar, mas primeiro saber aonde você está, o seu ponto de saída. Não Sim. é, seu Luiz? O ponto de partida é muito importante porque a pessoa sabe quais condições ela está naquele momento. Muitas pessoas a gente conversa e percebe que elas querem um plano ideal ou até mesmo um objetivo, né, perfeito. Pronto, no caso, né? Isso realmente é bem desafiador porque existe duas maneiras de você fazer isso, né? Ou você realmente
vai modelar uma roda que já está rodando, que já funciona, ou você vai criar a roda. Para criar a roda, você pode demandar muito tempo e não sair do jeito que você realmente deseja. Então, uma situação bem interessante aqui é que as pessoas que querem fazer o planejamento, elas precisam entender que esse plano parte do coração dela, do desejo dela. Né? É muito bom também dar atenção aqui, é que nessa hora dos planos, dos objetivos, é que realmente nasce ali a questão da ambição, e também você precisa cuidar dessa ambição para ver se está levando você para uma direção correta. Porque isso pode causar muitas dores se caso for de forma excessiva. Tem gente que constrói um plano e chega a passar por cima de pessoas, né? Isso é errado, isso não é certo. O correto é realmente você fazer uma meta coerente para que você consiga envolver as pessoas. Até porque quando você constrói um grande objetivo, você vai precisar de muitas pessoas para aquilo se realizar. Por exemplo, se você tem um produto e você quer um planejamento para cima desse produto, que esse produto alcance muitas pessoas, você vai precisar de muitas pessoas para comprar. Então, quando você estabelece a meta, você percebe que tem uma visão naquilo. A pergunta é, dentro desse planejamento, a sua visão é uma visão positiva do que você quer? Tem pessoas envolvidas nisso? A sua visão é grandiosa? Realmente te produz um entusiasmo? Te traz, né, autoestima quando você olha para as suas metas, ou você olha para os seus planos e diz, nah, tá tudo sob controle. E às vezes, tudo sob controle, você esquece de construir uma meta desafiadora. E dentro disso, pode surgir muitas dores quando você não constrói um planejamento. Um planejamento neurologicamente correto. Onde você envolve as suas emoções, envolve o seu espiritual, envolve as suas emoções, envolve o seu físico, envolve as pessoas que fazem parte já de um ecossistema que você já faz parte, e ali você atinge objetivos que podem se tornar objetivos sobrenatural ou até mesmo extraordinários. Como que eu vou saber se esse plano que eu estou construindo é de fato um plano que Deus vai aprovar? Simples. Você constrói o plano, você constrói as ações, você constrói ali os desafios, você coloca os objetivos, você coloca ali as datas que você quer atingir, e um detalhe você vai ter que dar atenção. É sensibilidade. A percepção de perceber aquilo, de sentir aquilo. Se tiver muito difícil, certamente, né, Deus quer outra coisa para você. Sim. Se tiver muito fácil, qualquer pessoa realiza. Então, se a gente parar para observar, a questão de qualquer pessoa, ela é descartada. Por quê? Porque antes de construir um plano, você tem que deixar de ser qualquer pessoa. Para você construir um objetivo, um plano, estabelecer ações que vai te levar para um lugar que você deseja, você já deixou de ser qualquer pessoa. Porque é uma porcentagem muito grande de pessoas que não planejam. E quando você acessa o planejamento, quando você preza por escrever o que você quer realmente alcançar, você está verificando, de certeza você está verificando o local que você está. E inclusive assim, o planejamento tem que ser sistêmico, né? Uhum. Tem que abranger todas as áreas, tu não pode negligenciar. Às vezes, no máximo 90 dias, algumas áreas tu consegue negligenciar. Passou disso aí, daqui a pouco sai atropelando, tu não consegue voltar mais, né? E toda meta e todo planejamento vai ter pessoas no meio envolvidas, não tem como, né? Qualquer meta ambiciosa, tanto para uma empresa quanto até pessoal, vai depender de pessoas. Ninguém vive sozinho, ninguém está aqui sozinho no mundo, né? Tudo na nossa vida envolve pessoas. Tem muita gente que acha que não consegue viver no mundo sozinho. Isso não existe, né? Para isso a gente tem que delegar muitas vezes. Ou se não delega, vai chegar uma hora que as tuas horas não vão vencer. Até tu ver isso aí, tu já negligenciou toda a tua parte da tua vida, tua família, teu social. Tu vai viver só em função da empresa, que é o que hoje, mais de 90% das empresas, eu acho que acabo trabalhando das pequenas empresas, né? Acabo trabalhando nisso aí, que é eu, o empresário. O cara faz tudo, não delega para ninguém, e é onde a empresa não cresce, né? Tem horas que você é obrigado a largar na mão, confiar em pessoas. Hoje em dia é difícil confiar em pessoas?
em certo ponto. Mas se tu tem a meta clara, bem definida, tu vai testando pessoas vão aparecendo, vai orando, principalmente, né? Confiando que tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Sim. Esse hoje eu vejo isso dessa forma, né? Eu tenho empresa vai fazer 19, 20 anos esse ano, e durante 17 anos eu achava que eu podia fazer tudo sozinho. Só que tu bate no teto e não tem como crescer, porque a gente só tem 24 horas por dia. E a gente acaba, para crescer uma empresa, tu és obrigado a comprar mais horas, pessoas específicas, especializadas para fazer a tarefa que às vezes demanda muito tempo de você, mas quando você pode estar fazendo outra coisa. Sim. Né? Que hoje que eu vejo um negócio assim. Aí hoje a gente reformulou a empresa para começar a construir isso. E creio que muita gente esse ano é o ano de começar, o ano de reformular a sua empresa, ver o que deu de, não vamos falar que deu de errado, o que você aprendeu do seu passado, né? Para hoje fazer de maneira diferente, né? Formar novas lideranças dentro da sua empresa, formar metas de ganhos novas e deixar fluir, porque se no seu ramo tem uma empresa maior que a sua, com muito mais pessoas trabalhando, dando muito resultado, é porque dá certo. É porque dá certo. Não tem essa que no meu ramo não dá. Não existe. Hoje, qualquer coisa, tanto um casamento quanto uma empresa, é gestão. Se ela é mal gerida, a culpa é do gestor, não é de mais ninguém. Porque toda empresa tem a cara do seu dono. Isso não tem dúvida. E essa ponta vai arrebentar lá no último funcionário que tu tiver. Uma hora isso estoura. Então, é onde o Luiz falou, a gente tem que criar metas dentro da empresa, ter valores, ter tudo bem definido para isso poder ir escalando e crescendo, né? E hoje uma empresa que não trabalha sozinha, sem o dono dentro, ela não é uma empresa, né? Ela não é empresa vendável. Hoje se fala muito em ter empresa para vender. A gente estava conversando esse dia ainda sobre o Flávio Augusto, né? Que é o equity, né? O poder do equity. Que é o valuation de uma empresa de 10 anos. A empresa vale o que ela produz hoje em 10 anos, é o valor que é tirado de uma empresa. Gerar, né? O valor nela. Né? Gerar o valor. Essa é a geração de uma empresa. Uma empresa que o dono sai, se sair por 5 dias, você não consegue tirar 5 dias de férias que seja, a tua empresa vira um caos, então ela não é uma empresa, né? Ela é tu és escravo. Eu presa, né? Eu empresa, né? Eu presa. Porque hoje tem muitas empresas que tem às vezes 20, 30 funcionários, mas tirou a cabeça, que é o gestor, acabou. O gestor ele tem que ficar de longe olhando, só comandando. Ele pode ficar um mês, um ano e a empresa vai continuar gerando valor mesmo assim. E hoje tem muitas empresas que às vezes se tirar o dono, ela vai melhorar mais ainda. Mas às vezes por causa de orgulho, o dono não quer sair porque acha que é, como se fala, Luiz? O olho do dono... O olho do dono engorda o gado. Isso aí é só uma metáfora, na verdade, né? Sim, o que deve prezar dentro desse planejamento as metas, elas precisam ser decifradas pelas pessoas que fazem parte disso, né? Por exemplo, dentro da sua casa, se você é casado, é claro, se você tiver um plano individual lá dentro, vai gerar confusão. Vai gerar pressão, vai gerar acúmulo, vai gerar excesso. Você vai ter que fazer muito mais, né, para poder fazer com que a outra pessoa entenda. Porque você construiu um plano que não é decifrável por outra pessoa. Às vezes a pessoa se preza em fazer um plano mirabolante, que é o melhor plano, mas outras pessoas não conseguem tocar aquilo. Outras pessoas não conseguem entender nem por onde começar a agir dentro daquele plano. E aí dentro disso, você vai perder uma questão muito importante, que é a persistência. Tem que ter meta ambiciosa? Tem. Tem que cuidar para ver se não está em excesso? Tem. Tem que ter persistência? Tem. Só que se você não conseguir trazer a autorresponsabilidade de uma outra pessoa envolvida para dentro do seu negócio, dentro do seu plano, porque, meu amigo, tudo tem um plano envolvido. Você pode até estar inconsciente nisso, mas tem. E aí, quando você traz a autorresponsabilidade para dentro desse planejamento, você percebe que é um ato de muita consciência quando você vai se relacionar, quando você vai contratar, quando você vai apresentar seu plano para outras pessoas.
as primeiras pessoas que a gente apresenta o nosso plano é para os nossos clientes ou para nossos parceiros. Por quê? Porque são eles que vão comprar aquele plano. É eles que vão comprar aquele produto. É eles que vão comprar aquilo que você está construindo há tanto tempo. E sabe de uma coisa? Dentro desse plano, você tem que também zelar por princípios e valores. E por quê? Porque se você não prezar por princípios e valores, é como se você tirasse os pilares de um prédio. O prédio vai cair. Então toda construção sem princípios, sem valores, é como se você estivesse dando tiro no escuro. Você vai matar o seu projeto. Você vai matar, em algum momento você vai matar. Então, quando você der atenção para esse início de ano, 2025 está começando. Nós estamos no dia 4, dia 3, dia 3 de janeiro de 2025. E se você não prestar atenção, que você pode dar sequência em coisas que você já iniciou e deixou pela metade e finalizar aquilo, porque todo planejamento tem que ter acabativa. Se você fazer um monte de plano e iniciar várias coisas e não acabar nada, você vai estar parando no meio do caminho, não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que prezar por acabativa, que é um princípio. Começou? Termina. Tirou do lugar? Coloca no lugar. São princípios. Por quê? Porque senão vai gerar acúmulo, vai virar um excesso e você não vai conseguir mais se movimentar dentro do que você está estabelecendo. É onde muitas pessoas abandonam o plano dizendo que não dá certo. Isso. Entende? Ah, não dá certo, porque iniciou muitas coisas, tem muitas coisas para finalizar, não tem as pessoas para finalizar, e aí diz que o plano não dá certo, mas dá sim. Desde o momento que você prezar por esse princípio e por esse valor. Porque nada mais, nada menos, você está trazendo uma valorização para aquilo que você faz. Quando você faz isso, já não estamos mais falando de dinheiro. Nós já estamos falando de uma outra frequência. E essa frequência é onde que você pode entrar dentro de um estado de fluxo da plenitude. Que muitas coisas podem acontecer ali. E aí, as pessoas vão ter o prazer de pagar você pelo aquele planejamento, pelo aquele produto que você planejou, por aquele sistema, seja o que for, seja a sua mão de obra, seja o seu serviço prestado. Se você realmente tiver um plano para isso, e esse plano você consagrar a Deus, como a palavra de Deus nos orienta, e você realmente perceber, estar sensível, se você está caminhando para a direção certa, só tem uma coisa: vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque se você plantar, vai colher. E um último comentário antes de a gente entrar dentro do conteúdo. Hoje, a empresa sem meta, sem direção e sem valores, como você falou, bem definidos, mas não adianta estar só na cabeça do gestor. Ele tem que passar para toda a equipe, Sim. desde o primeiro até o último, né? O que eu percebo é que isso tem que ser tipo uma peneira, sabe? Sim. É uma esteira, na verdade. Uma planta, na verdade, né? É uma esteira. Uma planta de uma casa. O teu negócio, a tua empresa, a sua vida. À medida que as pessoas vão se aproximando disso, você vai percebendo que existe uma esteira. Elas vão entendendo o passo a passo de como aquilo vai acontecer. E aí pode ser que tenha gente muito chata dizendo assim: ah, mas para que isso tudo? Meu amigo, se você tem algo já planejado que dá certo, e se tiver alguém dizendo: ah, para que isso? Querendo invalidar o que você construiu e que demorou muito tempo, ei, fica atento. Não é a pessoa certa para o seu negócio. Sim, entendeu? É nem a pessoa para andar com você. Exatamente. Né? Porque quem anda do seu lado tem que ser o primeiro a te validar, ou se não, te confrontar. É aquela história, né? Você vai dizer pra pessoa assim: ó, esse ano eu vou fazer R$1 milhão. Se a pessoa rir da tua cara, já sai fora. Sai fora. Né? Porque hoje o que é sempre gerando valor, né? Sempre em busca de confrontar. O confronto cresce, né? O conforto te mantém ali. Só que assim, ó, não existe zona de conforto linear. Não. Né? Porque se você tá no conforto, o teu concorrente tá subindo, tá crescendo, e você só produz queda, né? Entendeu? Até que chega uma hora o conforto cansa. Porque não existe um conforto, ninguém vai ficar parado. Aí por isso você tem que ter um plano de voo. E assim, nunca, eu tava aprendendo isso numa live que eu tava vendo esses dias, assim, ó, às vezes a gente fala, né, o CNPJ tá forte. Não. O CNPJ sempre, nunca deve ser maior que o CPF. Uhum. Porque os dois sempre vão ter uma hora, vai ter que confrontar.
né? A empresa cresce de acordo com o CPF. Né? O CPF é, no caso, o que tem dentro da tua mente é o que tem dentro da tua empresa. Se tu expandir a tua mente e ver sempre em crescimento, sempre aprendendo, a tua empresa automaticamente ela vai crescer junto. Por isso que não existe empresa estável, né? Não existe estabilidade em lugar nenhum. Não existe. Ou a tua empresa está crescendo, ou ela está caindo. Quando você fala do plano de voo, a gente pode falar do avião voando, né? Imagina se o avião em voo, ele para. Ele para para ficar na zona de conforto. E ele não decide acelerar mais. Então ele vai cair. Ou Então, levantar o avião e não saber para onde é que ir. Vai acabar o combustível, uma hora vai acabar. Ou Que você- é o que acontece com muita gente, né? É. Às vezes a gente começa com um gás. Esse gás dura 1 ano, 2. Enquanto às vezes está dando os micro resultados, às vezes, muitas vezes até entra dinheiro. Só que chega uma hora nem tudo é dinheiro. não. Né? Nem tudo é dinheiro. O vazio persiste. Né? Mas por quê? Porque você não tem uma meta, não tem uma trilha para seguir. Aí seu cérebro fica perdido. Simplesmente. É muito interessante quando tu olha para isso, porque às vezes não. Se a gente for olhar realmente, todo objetivo alcançado foi um amontoado de micros resultados. Essa aqui é a real. Foram metas, né? Metas fracionadas. Foram a partir de uma visão micro que te levou para uma visão macro. E muitas das vezes as pessoas, por ter dores existenciais, elas pegam aquele micro resultado e consomem em prazer imediato. E um dos perigos mortais de todo planejamento é o prazer imediato. É onde a pessoa preza pelo bom, esquece que ela pode chegar no melhor. E o bom tem a capacidade de tirar você do melhor. Só que aí, por questões de prazer imediato, que é uma dor existencial, é um vazio existencial, a pessoa vai lá e pega um micro resultado, talvez que seria uma semente, ela come aquela semente. E toda vez que você come a semente, você perde a plantação. E aí é onde que está o mistério de um planejamento bem estratégico. Você tem que ter períodos ali, né, para ser o prazer. Não estou dizendo que você tem que ficar longe de reconhecimento. Você tem que ter reconhecimento. Você tem que ter, além do reconhecimento, a recompensa por você ser a pessoa principal que domina aquele planejamento. Porque sem recompensa, até um cachorrinho que você tem em casa, ele não vai mais abanar o rabo para você e também não vai mais vir lamber o seu pé. Sim. Porque a recompensa, ela é um estímulo que nos move. Então, pensa, todas as pessoas, você pode mapear essas pessoas. Essas pessoas não se envolvem por causa de um problema, não. Ela resolve o problema por causa de uma recompensa que tem ali envolvida. E aí você percebe que em todos os problemas pode existir vários potes de ouro que você pode ter como recompensa. Mas a questão é, você entra nesse jogo do planos, dos objetivos, dos sonhos a ser alcançado, porque tem recompensa envolvida ou porque você está focado em resolver aquele problema por causa de dinheiro? O dinheiro ele pode ser uma semente que você pode comer antes do tempo. E te trazer muitos prejuízos. Porque assim, a gente pensar em planejamento. Planejamento seria nada mais ser que plantar. Pegar uma semente que estava dentro da tua cabeça, botar no papel, maturar ela, Extrair a forma de como vai plantar. ver como vai fazer, cultivar, Exatamente. até o momento que ela vai começar a dar frutos e vai crescer. Vai né? frutificar. É como a espiga de milho. Uma espiga de milho, uma semente, uma semente de milho, vamos supor, que seria um grãozinho. Pé de milho vai soca, cada soca 500 novas dá quanto? É isso que as Entendeu? pessoas não... É isso, só que assim, pra Não. isso tudo tem um tempo, né? Porque existe semente de 100 por 1, de 1000 por 1, de 10 mil por 1. E às vezes a pessoa não se toca nisso. Sim, e muitas vezes aqui a pessoa quer plantar de 10 mil, já quer colher muito tempo. Uhum. Aí aquelas sementes não maturaram, Não. é onde dá o problema, né? Tudo tem o tempo, tem que ser a Uhum. terra certa, a época certa de plantar, Sim. o lugar certo, o espaço certo, O tempo certo. né? Que seria o tempo, não Tudo tem que adianta. ser certo. Quando a gente fala de semente, a gente pode trazer a questão do ambiente também. Sim, Né? Então, o que a gente está trazendo aqui? A questão do planejamento. O planejamento vai te trazer
uma forma de tornar o seu ambiente de trabalho ou o seu ambiente pessoal um ambiente certo, onde pessoas certas vão sentar ali, onde o conhecimento certo vai acessar, onde a informação certa vai acessar, onde as memórias, significados, crenças certas vão tudo acessar esse ambiente. E quando você está num ambiente forte, você pode perceber, o ambiente é mais forte que você. Se você for num ambiente errado, onde tem conhecimento errado, informação errada, crenças erradas, disfuncionais, você pode perceber que aquele ambiente é uma pressão para você lidar. Mas quando você entra num ambiente correto, o ambiente acelera você. E esse é o jogo do planejamento. O planejamento é nada mais, nada menos uma direção para você acessar esse ambiente. E quando você vai para isso, você evita um monte de problema. Porque existe problema para quem não planeja. E existe muitos. Principalmente a falta de direcionamento claro, a falta de concordância. Vai existir também desavença, porque um sabe, o outro não sabe. Então, para você evitar eu digo que vários desperdícios, desperdício de recurso, desperdício de energia, desperdício de dinheiro, você precisa fazer um planejamento. Um planejamento claro. E é para isso que a gente está aqui, compartilhando o que dá certo, o que a gente usa, o que a gente aplica. E o que a gente quer é, na verdade, alcançar ainda mais pessoas. E por isso que a gente está fazendo essas lives aqui, para que você consiga receber esse conhecimento. Porque um dia foi assim na minha vida. Chegou até mim. Até então, até 2018, eu não podia ouvir falar de nada de desenvolvimento humano, nem psicólogo, nem nada, nem mentoria, nem pastoreio, nada. E por quê? Porque eu não queria acessar, entendeu? A terra. Eu não queria acessar a terra. E a terra, para você acessar, você vai ter que passar um tempo com ela. Você vai ter que ter intimidade com a terra. E aí, quando você tem intimidade, aparecem as suas fraquezas, os seus defeitos. Você vai ter que reconhecer que você vai ter que preparar a terra para que a semente nasça. E muitas pessoas carregam as sementes. São boas. É semente de ambição, de persistência, mas a terra não está boa. Se perdem em distrações, em prazeres imediatos. Eu estava até falando com o Nicolas, eu estava vindo para cá, estava falando com ele que eu fui dormir cedo, né? Como a gente vinha cedo para fazer isso aqui. Só fui dormir cedo, amanhã cedo tem tarefa, 6 horas tem a questão da oração com os legendários e tal, vou acordar cedo amanhã. Então vou dormir cedo. Fui deitar umas 10h30, quando chegou meia-noite, cara, eu acordei. Mas eu acordei com a cabeça fervendo de informação. Aí o que eu fui fazer? Eu disse, não tem jeito, vou ter que levantar e fui ter que escrever. E eu escrevi, eu vou até olhar aqui, tá aqui o que eu escrevi aqui. Eu escrevi algumas coisas. Deixa eu ver a quantidade de páginas que eu escrevi aqui. Eu escrevi... 24, tava lá embaixo. Não, foi outra parte. Eu escrevi uma parte, depois a outra parte veio depois. Isso aqui eu escrevi, ó. Escrevi uma página, 2, 3, 4, 5. 5 páginas A4 e com uma letra do tamanho 9. É muita palavrinha ali. Só que o que acontece? Ou eu escrevo nessa hora e tenho a informação, ou meus pensamentos iam levar. E muita gente deixa os planejamentos nos pensamentos. Só que os pensamentos, eles voam. E acha que vai lembrar ele. E aí, sabe qual que é o perigo de o seu pensamento voar? É que pode cair numa terra que já está preparada e você passar lá na frente, a minha semente. Você deixou a semente. Alguém plantou a sua semente. Tem a parábola da semente, né? Tem também. Que onde é que você está plantando a sua semente? Você está deixando na pedra? Na beira da estrada? Sim. Ou vai plantar ela numa terra fértil? Pode perceber que todas vingam. Todas. O detalhe é que só não perdura. Não perdura. Ela não continua, ela não tem permanência. Sim. E isso é um grande aprendizado pra gente. Se a gente quer fazer o que a gente tá fazendo e ser permanente, a gente precisa dar atenção para nossa terra. Sim. Nossos pensamentos é a nossa terra. Nosso coração, nossas emoções, tudo isso é a terra. E você falou antes ali sobre ambiente, Luiz. E hoje, assim, eu até... Vamos falar o quê? Coincidência. Eu comecei a mexer com
inteligência emocional. O primeiro curso que eu fiz foi Fundação Napoleão Hill em 2018 também. Né? Só que durante o caminho o cara para um pouco, porque quando tu bate de frente com a verdade, né, e que tudo que tu sabe até então não é realmente aquilo dali, Sim. isso aí dói. Dói. E a ferida, às vezes, você não quer ir lá arrancar a casca para nascer uma pele nova. Você deixa lá. Tá doendo, mas tá lá. Eu suporto. Né? E quando eu resolvi mexer realmente, aí é que tudo mudou. Aí é onde entra João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Quando você conhece a verdade sobre tudo, principalmente sobre ambiente, a questão do ambiente é tão séria que, assim, eu me lembro quando eu era jovem, devia ter uns 7, 8 anos, eu ia passar as férias, às vezes, lá no Rio Grande do Sul, no meu tio. Eu ficava 20, às vezes 30 dias lá. Cara, eu não sou gaúcho, não vivia gaúcho, mas voltava falando o tchê. E falando as mesmas gírias, as mesmas coisas, e eu ficava pensando assim, mas como é que eu venho falando isso aqui? É a questão até se tu for para outro país, que tu vai aprender a língua na marra. O ambiente te molda. Né? E inconscientemente, não é nada consciente. Só que se tu for consciente e entrar nos ambientes certos, acelera mais tu rápido. vais acelerar. Tu sempre tem que andar num lugar, sair fora da zona de conforto, né? Parar de ser como é que é o nome da palavra? Controlador. Não é controlador. De ser referência. Parar de ser referência. Muitas vezes, porque assim, ó, ser referência é o conforto. É confortável. Ser referência na zona de conforto, nada mais é que o controlador. Sim. E o que acontece ali? Ele controla tudo, as dores que ele quer sentir, as decepções que ele quer evitar, né? Então, a raiva que ele quer sentir ali, tudo ele tem sob controle. Sim. Então, ele se tornou uma referência dentro de uma zona de conforto. Ele não vai mais, e aí ele só causa na verdade, ele causa estagnação nele e no outro que chega nele. Outro que tá junto, porque tipo assim, ó, ele é referência do local. Pra que ele vai sair dali? É como pegar um jogador de várzea e botar a jogar na várzea, ele tá estourando, ele é melhor que todo mundo da região. Pega e bota a jogar, vamos supor, no Flamengo da vida. Chega lá, ele perdeu completamente a referência. Por isso que muitos jogadores saem daqui do Brasil estourando, vão lá para fora, não fazem nada, porque eles saíram da referência deles, eles perderam a referência. Eles foram para um lugar onde tem gente maiores que ele. Aí se dá melhor quem? Quem aceita isso. Quem aceita. E segue e molda o ambiente. Sim. Esse é o negócio. A gente tem que parar de ser referência e procurar novas referências, uma referência que é padrão, para onde a gente quer ir. Né? Hoje, assim, hoje a referência de ser humano para nós, hoje é Jesus Cristo. A gente sempre tem que estar debaixo da palavra, olhando sempre para ele. Qualquer dúvida, o que Jesus faria? Como Jesus faria nessa hora? Exato. Entendeu? E isso, cara, foram metas assim, que esse ano, 2024, eu aprendi foi isso. Eu sempre tenho que estar olhando para Cristo, para saber qual seria a resposta dele, qual a decisão a tomar, né? E isso está dentro de você, porque você pode não saber que é errado, mas você sente que está fazendo errado. Muitas vezes aquilo que você está fazendo, você acha que, né, pelo teu ambiente, pela tua criação, você sempre é avisado. Veio como certo. Sempre. Mas dentro de ti tem algo te avisando que é errado. Sempre é avisado. Todas as pessoas, elas são avisadas. Tem 3 questões bem interessantes que você vai trazer para dentro do seu planejamento, que vai ficar muito claro para você. Primeira coisa, ou você pode ouvir de como fazer, você pode ver como fazer, ou você pode errar e aprender a fazer. Então, a questão de você hoje ter um planejamento é você, de fato, entender que você precisa ser mentoreado. Entende? Tem outros casos que é pastoreio, né? Pessoas que são líderes de outras igrejas, elas precisam estar sendo pastoreadas por líderes acima dela. E uma questão que você vai trazer nessa hora é que quando você se submete à intimidade, você está se submetendo à cura das emoções. Os significados errados e medos lá do passado que impediram você de construir esse planejamento. E planejamento causa direção, causa lucro, produtividade, proatividade. E falta de planejamento só causa dor de cabeça. Essa que é a realidade. Quer ver uma coisa? A pergunta que tem que se fazer nessa hora é:
Dá trabalho construir um plano que vai trazer muitos resultados? Dá trabalho construir um plano que vai deixar você rico? Dá trabalho ser rico? Dá. Mais pobre dá muito mais. Tá entendendo? Dá trabalho você ter uma agenda cheia de compromisso? Dá. Dá trabalho você ter que separar horas do seu dia para ficar com as pessoas. E acabaram morrendo antes do tempo. Entende? Então, tudo isso foi causionado, foi levado por causa de uma coisa que a pessoa não soube lidar, que se chama prazer imediato. O prazer imediato atrapalha demais o seu planejamento. E dentro desse prazer imediato, tem falta de cultura, tem falta de foco, tem falta de tempo, de durabilidade, tem falta de conexão. A pessoa pensa apenas em si mesmo. Quando tiver nesse nível, pode perceber que a sua meta ou o seu planejamento é um planejamento egoísta. E pode te levar para uma escassez e isso trazer muitos prejuízos para você e para todos que estão envolvidos com você. E até mesmo para sua empresa, se caso você for empresário. Então, uma coisa é certa, você precisa saber lidar com planejamento. Outra coisa, você precisa viver imersões que te colocam lá dentro. Dentro dessas imersões, você tem que procurar nela, você tem que investigar ela, se ela vai te trazer crenças fortalecedoras, se ela vai te trazer um ambiente de crescimento, se ela vai te confrontar. Não adianta você procurar por algo que vai apenas concordar com o que você já faz. E te deixar no conforto, né? Tem que ter um confronto consciente, inteligente. Por que um confronto consciente? Porque o confronto consciente vai fazer com que você acesse seu inconsciente. Não é só o que você sabe, ou não é só as pessoas que têm que concordar com você. Eu acredito que é um perigo mortal quando a pessoa ela nunca acha que erra. É um perigo mortal. Ela nunca está errada, ela sempre está certa. É um perigo mortal por quê? Porque um dia que ela precisar expor a sua intimidade, ela não vai expor. E é nesse dia que talvez vai realmente ser o diferencial, tanto para o crescimento exponencial dessa pessoa, dessa empresa, ou para atrair outras conexões. Então você tem que realmente se submeter a construir um planejamento. E esse planejamento vai de fato te trazer muito direcionamento. Hoje assim eu defino na jornada assim que eu aprendi. Existem 3 tipos de pessoas. O tolo, que é o que tu acabou de falar, que erra e não quer ver o erro, leva aquilo como verdade e ponto final. O esperto, que erra e aprende com seus erros e não torna mais a fazê-los. E o sábio. O sábio é o cara que compra novas experiências. Ele aproveita do erro do outro para ele tá um passo à frente, né? Ele tá sempre um passo à frente. Sim. Ele procura, vou montar uma empresa. Ele vai por atrás de quem? De quem já montou algo parecido. Para quê? Para saber todos os erros e os acertos, para ele já estar na frente, não esperar passar pelo processo disso, né? Ah, não, você está montando algo novo. Hoje em dia eu acho difícil ter algo novo, né? Vai ter algumas coisas sempre novas, vai, né? mas Inovação. tu sempre vai conseguir tirar algum proveito de alguma experiência de outra pessoa. Porque hoje o quê? A gente hoje estamos aqui, mas estamos vendendo experiência. A gente está vendendo experiência. Qualquer um vende experiência. Marçal vende experiência, Paulo Vieira vende experiência, Cacá Diniz vende experiência, Flávio Augusto vende experiência. Os caras vendem experiência deles, que eles tiveram e alcançaram o que eles alcançaram. Se tu acompanha uns caras desses, não precisa estar do lado deles, mas só acompanhando, que hoje tem infinito aí, conteúdo gratuito, você já está um passo à frente de muita gente. Creio de mais de 5% da população, que hoje em dia
maioria do pessoal tá na internet mais para entretenimento do que para conhecimento, né? Uhum. É uma pequena parte que busca isso, né? E como é que monta, Luiz, essa estratégia assim para quem está iniciando quer fazer um planejamento? Apesar que o planejamento sempre tem que ser feito antes, né? Já deveria ter feito o ano passado, mas começando agora, qual seria o primeiro passo que a pessoa tem que fazer assim, ó, real assim? O primeiro passo para você construir um planejamento estratégico ou até mesmo um planejamento, você precisa olhar para o seu ambiente. Primeiro, olha para o seu ambiente. E por que olhar para o ambiente? Porque o ambiente vai te dizer os seus resultados, vai falar sobre os seus resultados e vai apontar o que você realmente precisa fazer. Dentro do seu planejamento, você também tem que prezar pela segunda coisa, que são os recursos que você tem: tempo, energia e dinheiro. Você quer fazer alguma transição, você quer sair de um resultado para o outro, você vai ter que ter tempo, você vai ter que ter energia e você vai ter que ter dinheiro. Ninguém consegue fazer uma transição sem isso. É impossível. Você tem que ter força. Imagina um avião para fazer a transição de voo. Ele dá velocidade, depois ele decola e depois ele faz a transição de voo. Ele precisa ter energia, ele precisa ter combustível ali. Olha para o fogo. Como que acontece o fogo? O fogo precisa de comburente, combustível e faísca. Então você vai ter que ter isso em mãos. Quando você começa a juntar, né, as informações para o seu planejamento, você tem que construir metas neurologicamente corretas, onde essas metas são específicas, elas também são desafiadoras, são positivas, elas são boas para você e boas para as pessoas que estão à sua volta, e elas têm data para acontecer. Por isso que você tem que ter pequenos metas a curto prazo, metas pequenas, metas médias e metas longas e grandes. Dentro dessas metas, você tem que estabelecer aonde você quer chegar, o objetivo que você realmente quer atingir, que está vinculado com o seu sonho. Quando você olha para isso, você entende que agora você tem que ter um plano de ação em mãos. E por que um plano de ação em mãos? Porque o plano de ação vai trazer a capacidade de você eliminar os impedimentos. Que impedimentos foram esses? Impedimentos de resultados ruins que você já viveu. Então você tem que ter um plano de ação claro, que realmente faça com que você viva essa estratégia. E o que pode influenciar? Desculpa. E o que pode influenciar o seu planejamento? São várias coisas. Olha só, quando você constrói o seu planejamento, você tem que olhar para o que você quer se tornar. Dentro desse planejamento, está apontando quem você se torna? Nesse planejamento, está apontando o que você sabe fazer? Nesse planejamento, está apontando o que você quer fazer? Dentro dessa construção, você vai perceber sua identidade, seus princípios, seus valores, a visão positiva. E aí vai te levar a fazer o que tem que ser feito e para quem tem que ser feito. E isso faz todo o diferencial no planejamento. Vai juntar também a capacidade, que é nada mais, nada menos as habilidades, as suas forças e até mesmo a sua fraqueza. Porque se você percebeu que no seu planejamento você é fraco em algo, você tem que delegar essa fraqueza para alguém que é forte e sabe fazer, que tem mais experiência que você, mais habilidade. Porque caso contrário, você vai perder mais tempo em coisas que é fraca em você do que naquilo que tem forte em você. Você tem que gastar tempo naquilo que tem força em você, naquilo que vai gerar mais oportunidade para você, não naquilo que vai tirar o seu tempo. E aí você vai olhar também para o reconhecimento, para o merecimento e ver as oportunidades e também eliminar as ameaças disso. Quer ver uma coisa? Se você não planejar, você não sabe para onde você vai. Você está à deriva. E um barco à deriva é um perigo, porque uma hora ou ele vai parar na praia, ou ele vai parar nas pedras, ou ele vai afundar. Entende? Então, por isso que o planejamento é vida. Quanto tempo de vida você quer viver? Você tem que planejar isso. Então,
precisa sim dar atenção para esse planejamento? Precisa. Mais que uma necessidade, é merecimento. E você merece viver por meio daquilo que você realmente quer alcançar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Muita gente fala, não tenho dinheiro. Mas se você observar, muitas empresas nasceu sem dinheiro. Sem dinheiro. Nasceu com recursos que a pessoa já carregava, com habilidades e experiências que a pessoa carregava, e no esforço, o erro de começar uma empresa no esforço e permanecer no esforço é que vai chegar um momento de ter o conhecimento e você não tem. Então tem que buscar essa coerência, esse alinhamento da sua identidade, da sua capacidade e do seu merecimento. Aqui você vai enxergar quais impedimentos você precisa eliminar da sua vida. Hoje eu acho assim, se for olhar no mercado em si, existe mais dinheiro do que ideias. Tem muita gente às vezes com dinheiro querendo investir numa grande ideia. Uhum. E às vezes você, por não fazer network, por não querer conhecer novas pessoas, não ir a novos ambientes, que muitas vezes isso custa quase nada, Uhum. né? Tipo hoje a gente tá no movimento legendário. Lá tem todo tipo de pessoa. Tem um preço a pagar? Primeiramente, Todo lugar vai te exigir um preço. é mínimo o preço. Todo né? lugar vai te exigir Só um que lá preço. dentro, quantas pessoas a gente se conectou lá já? Uhum. Meu Deus, é infinito, qualquer outro lugar. Sim. Até mesmo vai numa igreja, tem várias pessoas, qualquer outro lugar. Só que às vezes você procura no lugar errado, às vezes você procura num bar. Tem gente que prefere o isolamento do que se conectar com E pessoas. você acha a última bolacha do pacote, a minha ideia, só que assim, quantas pessoas já morreram e a ideia foi junto com ela? O perigo de você ter o projeto é duas coisas. Ou esse projeto que ninguém está apoiando, ou ele é muito perfeito e ninguém consegue, Que não existe? ou é muito ruim. Aí a pergunta é, quanto vale a ideia? A ideia não vale nada. Não vale nada, Não vale gente. nada. Porque a ideia sem uma ação comprovada que aquilo funciona, seja com pequeno resultado ou com grande resultado, não importa, tudo é resultado. E aí você vai perceber, se aquele projeto funciona, se é pequeno resultado, tem como aumentar, Aumentar. entendeu? Se é muito grande, tem como você também aumentar a quantidade de pessoas que vai executar aquilo. E muitas vezes a pessoa às vezes tem o dinheiro, tem a ideia e quer atingir a perfeição para lançar. Isso não existe. Também não vai dar. Porque na cabeça dela é uma realidade. Mas quando ela lançar o produto, é outra realidade. Tem até uma... Às vezes ela perde dinheiro nisso, porque ela tem que lançar o produto. É igual um carro. O carro ele é lançado antes de fazer vários testes. Andar em terra de tudo quanto é tipo, para saber como ele vai se portar. Não é simplesmente montar o carro, achou que ele está perfeito, chegou e lançou. Isso aí vai causar prejuízo. Por isso que tudo é feito um teste antes. É como uma empresa. Tens a ideia, tens o dinheiro, lança micro resultado, vai tendo micro resultado, vai escalando, vai Sim. melhorando, vai aprimorando. Porque durante o trajeto, ele vai se acomodando. É como uma carga de melancia. Né? Ela sai lá dessa altura, chega aqui baixando, porque ela vai se acomodando durante o Sim. caminho. Ela vai se moldando Ela aquilo, vai se né? moldando. E é isso que precisa. Precisa lançar. Nenhuma ideia na sua cabeça vai ficar pronta. Você tem que lançar, jogar ela no mercado e ver como ela se comporta. A questão de... Tem até uma frase, essa questão de... só vou fazer quando eu tiver isso. Duas coisas vão acontecer. Você não vai ter, né, o recurso suficiente para fazer e você nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Então, é melhor o feito do que o perfeito. Perfeito. É uma frase que a gente ouve muito no desenvolvimento pessoal, no mundo do desenvolvimento pessoal. Só tem que prestar atenção se não é algo simplório. Simplório pode ser algo mal feito. Sim, sim. Tem que ser algo simples, mas tem que ser algo bem feito. E aí, quando você traz também para dentro do seu planejamento a estratégia, você vai ter várias estratégias. Tem alguns livros que você pode até ler sobre estratégia. Estratégias genéricas de Potter, Oceano Azul e Caixa Robusto. São livros de estratégias que vai te oferecer estratégias empresariais, estratégias de negócios e estratégias funcionais. Por que isso? Porque se você tem algo, você precisa saber como penetrar o mercado, como você vai acessar a pessoa. Se você tem algo que já funciona, você tem que verificar nesse planejamento se é para as pessoas que já são cliente seu, ou já são do seu contágio social, ou se vai ser para novas pessoas.
se o produto que você tem já é para o mercado que existe ou se vai ser para um novo mercado. Então, quando você para planejar isso, você começa a entender para que tipo de mercado é. Para o existente ou para um novo mercado? Que tipo de produto vai ser? É para um produto novo ou para um produto existente? E aí tem pessoas para todo tipo de situação. Tem pessoas que vai estar no teu mercado novo e tem pessoas que vai tocar o teu mercado antigo. Entende? Tem pessoas que vai comprar o teu produto novo e tem pessoas que vai comprar o teu produto antigo. E por que pessoas? Porque tudo é para pessoas. Tudo é para pessoas. O seu produto, o que você faz, o que você vive, você pode perceber, queira você ou não, você pode perceber que você conecta com o outro. Sim. Então, quando você é um cara que vende algo, você percebe que a pessoa primeiro precisa te comprar para depois ela confiar e depois comprar o que você vende. Caso contrário, você acessa um monte de crenças de impedimento que são objeções do outro. Então, quando você começa a entender essas questões, você começa a colocar ali as linguagens que precisa falar para aquela pessoa. Por exemplo, quando você vai colocar lá no planejamento, resultado, você vai ter que atingir pessoas que gostam de resultado. Se você coloca no seu planejamento passo a passo, você vai ter que atingir pessoas que gostam do passo a passo. Conexão com pessoas, você vai ter que atingir pessoas que gostam do relacionamento. Referências, você vai ter que ter um planejamento de como atingir as pessoas que gostam de referência. E aí você constrói um planejamento que está no seu domínio, é bom para você, é bom para o outro, tem data para acontecer, é positivo, é específico e é neurologicamente correto. E muitas vezes a gente acha que o nosso produto vai atingir um público específico. Só que grande maioria você está errado, né? Existem muitos produtos aí que foram lançados para uma finalidade e acabaram sendo usados para outras, né? Porque a pessoa achou que vou resolver isso. E chega no fim, eu acho que eu vou pegar, vamos supor, de 40 a 50 anos. Às vezes não, às vezes pega um público de idade menor. Como até o conteúdo que é feito na internet. Às vezes a pessoa vai lá, não faz o teste, né? Que seria lançar por tudo e ver o que vem. Não, meu produto é para tal tipo de pessoa. E às vezes a pessoa quebra a cara. Não vai atingir esse público, né? Não é atrativo no caso, né? Todo produto precisa ter um planejamento. Não tem como não ter. Precisa ter. Dentro desse planejamento, você tem que definir realmente, né, o público-alvo, a persona ideal. Só que você vai precisar lançar para saber de fato se aquele avatar é de fato o avatar que você realmente vai atingir e se realmente aquele público realmente está ali, tem tráfego ali. Sim. Entende? E aí o que acontece? Dentro desse planejamento, ou você é o especialista para construir isso, ou você contrata alguém para te ajudar a construir isso. Caso contrário, você vai gastar tempo, vai gastar energia e vai gastar seu dinheiro. Que você vai atirar para tudo quanto é lado e não vai acertar nada. Sim. Esse que é o problema de não ter o planejamento. E o planejamento, ele te coloca numa base, uma base forte de diferenciação. Teu planejamento, ele vai gerar pertencimento. Se você construir o planejamento, você vai perceber nostalgia em você, confiança, apoio, você vai perceber segurança, você vai perceber qualidade, você vai perceber precisão. E tudo isso, ela tá vinculada a um planejamento. Quero dizer uma coisa para você. Só tem apenas uma coisa que impede a pessoa de planejar. Apenas uma. Se chama orgulho. O orgulho é que impede pessoas de construir um planejamento, de se submeter a alguém que sabe fazer esse planejamento, se submeter a alguém que realmente consiga promover uma direção. A pessoa orgulhosa pode perceber que sempre está em queda. Ela está fazendo um monte de coisa, mas ela sempre está apontada para cair, porque o orgulho antecede a queda. A pessoa que é humilde, que ela se submete, pode ver que ela pode até demorar, mas ela está apontada para crescimento. Você olha aquela pessoa, você vai dizer, nossa, esse cara tem tudo para dar certo. Porque você percebe a qualidade que traz crescimento, que é a humildade. A humildade, ela se submete, entende? Ela realmente preza
e honra a pessoa que tem mais experiência. Agora, o orgulho não. O orgulho, todo mundo está errado, a pessoa já sabe. E o problema do orgulho, que são feridas emocionais que essa pessoa viveu na infância, e hoje, daí, na vida atual, ela não planeja. Não planeja porque ela já viu alguém dizer que isso não funciona. Ou ela, na fase da infância, adolescência e juventude, ela foi apresentar um plano e autoridades acima dela, como pais ou parentes, professores e assim por diante, foram lá e invalidaram ela. Destruíram a autoestima dessa pessoa quando ela estava construindo. E aí ela cresceu ferida. Então ela precisa curar agora os vícios, que são emocionais, que é de orgulho, e que causa queda e só machuca ela. E quando ela se envolve com outra pessoa, uma pessoa ferida, fere. Ela machuca o outro. Sim, sim. E ainda diz ainda assim, porque essa pessoa é que não sabe fazer. Porque todo ferido vai ferir o outro. Toda pessoa que foi invalidada vai invalidar o outro. Sabe qual que é o problema disso? É que você não cresce. Esse é o único problema. Você tem que fazer as transições de sair, por exemplo, do operacional e para o estratégico, você não vai. Porque você invalida a pessoa que poderia ser o seu possível substituto naquilo. Que ia tocar o legado que você já está levando. Mas só que você invalida. Aí você não tem ninguém para substituir, você não delega para ninguém e você fica preso naquilo. Sim, E precisa sair dessa escassez e ir para a abundância. Precisa eliminar esse ódio, acabar essa ligação, esse relacionamento de ódio e vir para o amor. É o amor que vai realmente fazer você viver uma vida extraordinária com você mesmo, você e Deus, e com você e outras pessoas. E isso tem que fazer parte de um planejamento estratégico. Sim, e hoje, assim, hoje, quem é bom em tudo, ou se acha bom em tudo, no final ela não é bom em nada, né? Porque sempre vai ter uma ponta que vai arrebentar. A pessoa que é muito centralizadora, eu já fui muito assim, né? Ela acha que sabe tudo, não precisa de ninguém, só que chega uma hora, essa energia acaba, ela vai atingir um certo nível e dali não vai mais. E acaba que invalida todo mundo em volta, ninguém presta, só eu que sei, né? Ela vai ter resultado? Vai ter alguns resultados, né? Mas, só que é aquela coisa, a energia, aquela coisa, chega uma hora, ela estagna. Sim. E ela se sente perdida, não sabe onde, acaba o combustível. Onde chegar, né? Onde ir mais, né? Agora, se você parar, pensar, pô, eu tenho uma meta, eu quero chegar em X local. Vai montar a estrutura, vai ver que tipo de pessoa tu principalmente precisa virar, porque tu tem que se tornar. A tua meta sempre diz mais sobre ti. Sim. Tem que te tornar primeiro uma pessoa, não a pessoa que faz tudo, mas a pessoa que vai trazer pessoas para alcançar aquilo ali. Né? Aí para isso hoje não tem como não gostar de pessoas. Né? Você é obrigado a aprender a se comunicar, a aprender a conversar, aprender a atrair pessoas ideais pro teu negócio, né? É onde que vem a questão da frequência. Tu tens que emanar uma frequência que vai vir pessoas pro nível que tu quer. A frequência de atrair. Tem pessoas que vão dizer assim, fulano tem sorte. Não é sorte. Ela atrai. Ela atrai. A frequência que ela entendeu? Tá, e aí o que acontece? Pode perceber que essas pessoas que possuem um plano, elas não estão em cabo de guerra. Não. Todas as pessoas que chegam até ela percebe se aquela pessoa vai somar ou não. Ela evita o cabo de guerra. Por quê? Não adianta tu ter a pessoa. Por isso que tu tem que conhecer de pessoas. Se você não entender de pessoas, é impossível você entender de negócio. E tudo na nossa vida tem um negócio envolvido. Pode perceber. Mas não é assim. É assim sim. É assim. Uma amizade hoje que você tem, ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Não tem jeito. Mas eu não estou botando dinheiro nas amizades. Quem te falou? Quem te disse? Tu tá botando o maior ativo que tu tem. O maior ativo é o tempo, a energia. Entendeu? E aí o que acontece? Tudo em volta realmente tem que perceber se esse relacionamento está te levando para um crescimento mútuo ou só está perdendo tempo e gerando aquilo como um prazer imediato na sua vida. Para fugir do que você precisa dar atenção. Sim. Então você tem que evitar isso. No seu planejamento estratégico, você tem que perceber se não está em cabo de guerra. Se um puxa para um lado, puxa para um outro, evita isso. Por quê? Porque isso você vai perder seu tempo, gastar sua energia e pode ter certeza, se você não tem tempo
e não tem energia, como que você vai ter dinheiro? Sim, Se dinheiro é uma energia. Olha só, pensa comigo. A luz precisa do quê? Energia. você para ficar em O pé. carro precisa do quê? Energia. O combustível produz energia. O carro, para poder rodar, para poder dar velocidade nele, precisa de energia. E você precisa do quê? Alimento, energia. Então, precisa de energia. Tudo energia. Ou você tem energia suficiente para ficar um bom tempo gastando, ou você precisa construir um planejamento estratégico E a maior prova para construir mais a energia. maior prova dessa energia é que às vezes assim, ó, você pode notar, você tem um amigo ou um conhecido, sei lá, que só reclama. E a vida dele tá dando tudo certo de acordo com o que ele tá emanando. Se ele tá só reclamando que tá dando errado, a vida dele tá o quê? Tá dando errado. Então ela não tá dando errado, ela tá certa, tá dando certo do jeito que ele tá comunicando. Então onde entra a comunicação, né, Luiz? A comunicação hoje, mais de 90% do teu resultado tá em cima da comunicação. Tu tem que comunicar o que tu quer, do jeito que tu quer, para te poder atingir o teu resultado, né? Se tu comunicar errado, se tu comunicar dor, tu vai atrair dor. Se tu comunicar vitória, alegria, tu vai atrair vitória, alegria para ti. E esse é o tipo de pessoa que tu anda, Sim. né? Existe cursos e livros, mentorias que falam sobre essa atração, né? O que acontece? Tem um livro que você pode ler também que se chama O Poder da Presença. Tem outros, mas esse é bem interessante. Que nesse livro eu percebi uma coisa bem interessante. Também tem como convencer uma pessoa até 90 segundos. É outro livro fantástico. Nesses livros que falam sobre comunicação e conexão com pessoas, o interessante é que não é a pessoa que já tem que estar se comportando daquele jeito. É eu que preciso me comportar para que aquela pessoa sinta uma atração, um interesse e um desejo pelo que eu estou fazendo. Se eu não gerar atenção, porque eu comunico, porque eu me comporto, a outra pessoa não vai se conectar comigo. Sim. Então, tudo aquilo que você quer alcançar, você tem que comunicar antes. E o que é comunicar? É duas coisas. Comunicação é o que você fala, é a sua narrativa, e é o que você se comporta. O mais forte desses dois é 93% de comportamento. Você precisa, nessa comunicação não verbal, ter 93% de assertividade. Então, por isso que você comunica o que você realmente quer atrair. Mas não é esperando que o outro é. E sim, você tem que se tornar antes para que a pessoa que já é se conectar com você. Quer ver uma coisa? Ah, eu quero atender só gente que usa gravata. Eu não uso gravata? Não faz sentido. Então eu preciso usar gravata. Ah, eu quero atender só pessoas que usam terno branco. Eu preciso usar terno branco. Porque senão eu vou ser expelido de forma inconsciente. Sim. Porque a pessoa só vai realmente aceitar dentro do ambiente dela a pessoa que usa gravata ou a pessoa que usa terno branco. Então você tem que comunicar antes. Quando você comunica, automaticamente seus pensamentos, eles estão ligados a isso, e os seus sentimentos também. Quando você comunica, você pensa e você sente, você está gerando crenças. Então você tem que ser um ativo de crenças, você tem que produzir crenças. Muitas pessoas carregam planejamentos que não deram certo, não atualizam aquilo e ficam produzindo pensamentos e sentimentos ruins. Que tipo de crença está produzindo nisso? Então uma coisa que você tem que estar atento é: ok, durante 2024 ou 2023 eu fiz um planejamento e não deu certo. Ah, isso não deu certo. Mentira. Isso é uma historinha que você conta. Dá certo. A questão é, você construiu o planejamento certo? Procure saber isso. Era neurologicamente correto? Tinha pessoas corretas nisso envolvidas? Tem que ter tudo certo apontando para dar certo. Caso contrário, você vai ter muito trabalho. Quer ver uma coisa num planejamento que não pode ter? Exemplo. Carro. Eu não quero comprar um carro preto. Qual é o tipo de carro que aparece para você? Só carro preto. Porque o cérebro não entende esse comando negativo. Ele vai te colocar dentro dessa situação. Ah, eu não quero construir uma empresa que gere dívidas. O que você vai ter? Dívida. Porque o teu cérebro não entende esse comando negativo. Então, se você tiver que construir algo, tem que ser positivo. Tem que ser assertivo. Aliás, Deus, ele não constrói nada no negativo. Ele constrói
no positivo, numa expectativa de fé. Portanto, hoje, assim, uma criança, ela não entende o não, né? Não. Ela não atende o não no meio das palavras. A gente vai atender isso aí depois, mais velho, quando a gente tem noção do que é o não. Mas aí essa é a função do cérebro. Vamos supor, vou mandar você fechar os olhos agora, não pensa no elefante branco. Não, A primeira imagem que imagina. vai vir é um elefante branco. Imagina uma criança, cara. Eu tenho a Ninha lá em casa. É a criatividade em pessoa ali o tempo todo. É toda hora. É uma coisa nova. Imagina uma criança que na infância dela ela foi só não faz isso. Pra que isso? Não. Foi invalidada a vida inteira. Quem ela vai se tornar na fase adulta? A pessoa que não pode nada. E por isso que ela não constrói nada, não faz nada, porque ela está invalidada, carregando um sentimento de que sempre ela foi culpada. Imagina ela na hora do jornal, um pai que é disfuncional, o pai lá assistindo o jornal dele, na hora do meio-dia, chega o filho, pai, não sei o quê, não me incomoda que eu estou vendo o jornal. Sendo tratado aos gritos, aos xingamentos, às vezes até em agressões. Como que vai ficar essa pessoa? Essa pessoa vai estar cheia de crenças de impedimento. Então, dê atenção para isso. Faça isso. Procure a gente. Tem dúvida? Manda mensagem. Manda mensagem lá no direct. Nós vamos estar ali com uma caixa de e-mail para você estar enviando as perguntas, as suas dúvidas. Nós estamos aqui disponíveis e dispostos a te ajudar. Temos treinamentos também para oferecer para você. Treinamentos esses que vai reprogramar sua crença, tirar você dessa escassez. Só que você tem que se permitir a viver isso. Caso contrário, você vai estar empurrando para a barriga toda a vida. E nesse novo ano a gente está montando uma estrutura de apoio, né, para novos homens que querem se tornar um verdadeiro homem para reinar na sua vida, né? Homens do reino, muitas vezes de pessoa quer levar para lado de religioso, mas não, o homem do reino é o cara que manda na sua própria vida, conduz o seu próprio, comanda a sua vida, né? O seu próprio resultado. É o cara que vai comandar a sua empresa. Ele constrói um reinado. Ele constrói um reinado. Exato. Entendeu? Aí é isso aí que a gente vai começar a montar essa estrutura, né? Creio que daqui 2, 3 meses a gente deve estar fazendo um convite para vocês aí. Durante as lives a gente já vai conversando sobre um evento que a gente irá fazer. Né? Um bate-papo, uma conversa, um network. Lá você vai poder né? expressar as suas ideias. Lá você vai conhecer novas pessoas. Lá você vai poder, muitas vezes, tirar seu plano de estratégia em prática, que às vezes faltava uma pessoa para botar isso em prática com você. Né? Então, eu acho que hoje é só, né, seu Luiz? Por hoje é isso. Acompanhe a gente. Dê um like aí. E compartilha. Compartilha para alguém que você realmente percebe que precisa ouvir, que tem a necessidade de ouvir esse assunto hoje sobre planejamento e o quanto é importante planejar. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Beijo, e até pessoal. a próxima. Deus te abençoe e até a próxima.